Olá, crianças! Que saudade de vocês! Hoje é a tia da Janete que vai contar uma historinha para vocês. E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, a palavra do Senhor. Mas antes, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse objeto e imaginassem que é um guarda-chuva, porque eu vou contar uma historinha de um garotinho chamado Zambo. Ele morava numa aldeia muito distante daqui, mas teve um dia que ele conseguiu ir para a cidade e ele comprou também um presente para si. E era um guarda-chuva. Ele achou muito interessante. E o vendedor chegou para ele e disse: olhe, isso é um guarda-chuva e ele serve para te proteger. Só é você colocar em cima da cabeça. O menino comprou o guarda-chuva todo feliz e voltou para a aldeia. E no caminho, sabe o que aconteceu? Uma grande chuva. E ele lembrou do guarda-chuva que ele tinha comprado e colocou em cima da cabeça, assim como o vendedor falou. Só que ele percebeu que ainda estava se molhando. E ele olhava para o guarda-chuva de um lado e virava de um jeito e percebeu e fez: e agora? Ele não está me protegendo. E ele chegou na aldeia todo molhado e os seus amiguinhos começaram a rir dele. E aí ele ficou frustrado, triste, decepcionado, porque ele tinha conseguido ir na cidade e comprar um presente para si, mas o presente, que era um guarda-chuva, não estava protegendo da chuva. Sabe o que aconteceu? Você só vai saber se ficar até o final desse vídeo. Agora eu tenho uma caixa surpresa para vocês. O que será que tem dentro dessa caixa? Vamos descobrir com a tia. Eu vou puxar um papelzinho e eu quero que vocês leiam junto comigo. Vamos lá? Toda a escritura, o que será que vem depois? É inspirada por Deus. Ainda tem mais uma folha. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Esse é um versículo da Bíblia. E qual será o endereço desse versículo? Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Esse livro está lá no Novo Testamento da Bíblia. Agora, eu gostaria de pedir a vocês para decorar esse versículo durante essa semana, tá bom? E agora nós vamos responder 3 perguntas sobre a Bíblia. A primeira pergunta: quem escreveu a Bíblia? A segunda pergunta que a gente vai responder: sobre o que ela fala? E para quem ela foi escrita? É a terceira pergunta. Então, Paulo escreveu esse versículo e no começo do versículo ele diz toda a escritura. Então, quando ele diz isso, na época que Paulo escreveu, não tinha o Novo Testamento, só tinha o Antigo Testamento. Mas hoje, esse versículo serve também para nós e também envolve o Novo Testamento, não é isso? Então, Paulo diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo. E Deus usou homens, escolheu pessoas e inspirou a sua palavra para que eles escrevessem a Bíblia. Mas será que Deus não poderia ter escrito a Bíblia e ter entregue aqui na terra? Poderia, só que Deus trabalha com pessoas, trabalha com seus filhos. Então, ele usou pessoas para serem representantes dele, representantes da sua palavra. E o que será a inspiração? Vamos fazer uma coisa comigo? Vamos encher o nosso pulmão de ar?
Como é que enche o pulmão de ar? Vamos lá? Encheu. E agora, para falar, você solta. Joga o ar para fora, ó. Agora vamos usar esse exemplo, trazer para a nossa historinha, para o nosso assunto. Deus inspirou através do Espírito Santo, os homens a quem ele escolheu para escrever a sua palavra. Ele soprou na vida desses homens para que a palavra de Deus fosse escrita e sem nenhum erro. Ela é perfeita, não tem nenhum erro. Deus inspirou o seu Espírito nos homens a quem ele escolheu para dar a sua palavra. Foi como um sopro de Deus. Então, respondendo a nossa pergunta, quem escreveu a Bíblia? Foram homens inspirados ou soprados pelo Espírito Santo de Deus. E por isso na Bíblia não tem nenhum erro. Agora vamos responder a segunda pergunta, sobre o que ela fala. Toda história que é escrita, que é contada, tem um motivo, tem um tema, tem um objetivo. E o tema e o objetivo da palavra de Deus, sabe quem é? É Jesus. Então, desde lá da história do Éden, se você não conhece a história do Éden, pergunte à mamãe e a papai. Ou pergunta para a tia da Janete, que depois eu ensino. Então, desde a história do Éden, a Bíblia fala sobre Jesus. E Jesus, ele venceu o diabo, mas não foi sem sofrer. Ele foi para uma cruz, ele sofreu, ele morreu por mim e por você, para perdoar os nossos pecados e para nos dar a vida eterna. Mas ele não está morto, ele não está na cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia. Olha que maravilha! Tá vendo que coisa linda? Então, nós podemos agora saber que ela fala sobre Jesus. E tem um versículo que a gente pode destacar nesse momento, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E a terceira pergunta, para quem foi escrita? A Bíblia foi escrita para mim, para você, para nós. Que notícia maravilhosa! Imagina se a gente não tivesse a Bíblia. A gente não ia saber disso tudo. A gente não ia saber como agradar a Deus. A gente não tinha como conhecer a Deus. Então, é lendo a Bíblia, criança, que você pode saber como agradar a Deus. Você pode conhecer a Deus, saber mais sobre Ele. Entendeu? Saber como adorar a Deus. Olha que coisa boa. A Bíblia foi escrita para nós. Que maravilha! Ah, tem a historinha para terminar de contar do guarda-chuva, lembra? Pois é, sabe o que aconteceu? Uma senhora chegou para o garotinho e disse assim: olha, seu guarda-chuva é muito legal, é muito útil, mas você tem que saber usar. Você tem que abrir para poder usar ele de forma correta e assim ele vai te proteger. Se você não souber usar, de nada vai valer. Então, crianças, da mesma forma, é a palavra do Senhor, é a Bíblia. Você tem que saber usar de forma correta. Você tem que abrir a sua Bíblia, estudar, ler, entender. E assim você vai conhecer mais de Deus. O Deus que te criou, o Deus que providenciou a salvação. Aquele que pensou em mim e em você com amor e mandou o seu Filho amado Jesus para que você soubesse que você é um pecador. Mas você pode se arrepender e receber esse Jesus na sua vida como um presente de Deus. E aí você vai se tornar um filho de Deus. E você vai querer ler a Bíblia para conhecer mais a Deus.
Entenderam, criança? Então, da mesma forma que o garotinho precisava aprender a usar bem o seu guarda-chuva, para que ele pudesse lhe proteger da chuva, fosse útil, do mesmo jeito, nós precisamos saber usar bem a nossa Bíblia. Se ela estiver guardada na estante, numa gaveta, então não vai adiantar de nada. Você tem que pegar a sua Bíblia e usá-la. Tá bom, crianças? Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês e se Deus quiser nós nos encontraremos, tá bom? Cheiro e tchau!